Sabe, a literatura no Brasil, ela nem sempre nasceu nos grandes centros ou nas academias. Hoje, a gente vai mergulhar num movimento que veio do asfalto, das comunidades, um lugar onde quem antes era só personagem, de repente virou o autor da própria história. Bom, antes de começar, um pequeno teste de memória aqui. Essa frase, ela soa familiar? Olha, é bem provável que sim, né? A gente vê ela por aí em muros, em camisetas, já virou parte da nossa cultura popular. É isso aí, é a famosa gentileza gera gentileza. E a história por trás dela começa lá nos muros do Rio de Janeiro, com uma figura única que fez do concreto a sua tela, o profeta Gentileza. Então, bora mergulhar na história desse profeta urbano, para a gente entender não só a arte dele, mas também a baita polêmica que rolou por causa do espaço que ele ousou ocupar. Olha, a história dessa obra parece até roteiro de filme. Sério, pensa bem. Tudo começa lá nos anos 80, quando o profeta pega umas pilastras de viaduto e transforma num livro urbano gigante. Mas aí vem o drama. Em 1999, a prefeitura vai lá e apaga tudo. Pinta de cinza. Parecia o fim, né? Só que não. A reação do pessoal foi imediata e ainda foi impulsionada por aquela música da Marisa Monte, sabe? A pressão popular foi tão forte que logo em 2000 a arte não só foi restaurada, como virou patrimônio cultural. Isso mostra uma força coletiva incrível. Mas sabe o que é mais curioso nessa história toda? Era o jeito que ele escrevia. Muita gente olhava e pensava, isso aí é erro de português. Mas não era não. Na verdade, cada palavra que parecia errada era uma escolha totalmente intencional, cheia de novos significados. Vamos pegar um exemplo aqui. A palavra amor. Para ele, o amor comum, esse do dia a dia, tinha um R só, normal. Mas o amor universal, aquele que ele considerava o mais importante, precisava de 3 R's. Amor R. E cada R tinha um motivo, tá? Um era para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. E tem outro exemplo que é genial. Conhecer, com S. Ele meio que reinventa a palavra para ela significar conhecer o ser, ou seja, conhecer a si mesmo. Então a grande sacada aqui é a carga filosófica que ele colocava em cada letra. E o melhor era quando criticavam, sabe? Falavam que ele não sabia escrever. A resposta vinha na hora, tipo uma flecha. Será que sou eu que não sei escrever? Ou vocês é que não sabem ler? Pensa na genialidade disso. É uma provocação que vira completamente o jogo e faz a gente pensar, afinal, o que é saber ler de verdade? Pois é, e essa atitude toda, sabe, de pegar a palavra para si, de reinventar a linguagem, isso não parou no Profeta Gentileza. Na verdade, isso foi só a semente de um movimento literário coletivo bem maior. E foi ali, nos anos 2000, que essa energia toda explodiu no que a gente hoje chama de literatura periférica. E olha, ela não surgiu do nada, não. Foi inspirada por pioneiros como o Profeta, claro, e também impulsionada por um cenário social que estava mudando muito no Brasil. Mas o que foi que botou lenha nessa fogueira, né? O que serviu de combustível? Bom, a gente pode apontar uns 3 catalisadores principais. Primeiro, o rap dos Racionais, com o disco Sobrevivendo no Inferno, que, nossa, foi um marco absoluto. Depois, a ficção do Ferrez, com o Capão Pecado, e também o papel da revista Caros Amigos, que foi fundamental para ajudar a batizar e dar visibilidade nacional para essa galera. Só que esse movimento não nasceu só nos livros. Ele foi forjado no encontro, sabe, na roda, no som. E tiveram 2 influências culturais que foram, assim, a chave para definir o estilo dele. Uma delas foi o sarau. Mas calma, não é aquele sarau antigo, chique, dos salões da elite lá da Europa. A literatura periférica pega essa ideia e transforma o sarau num encontro democrático, que rola em bar, em praça, em espaço cultural da quebrada, tipo os que o coletivo Cooperifa organiza em São Paulo. A outra grande força, e essa é gigante, é o rap. A cultura hip-hop deu para a juventude da periferia uma ferramenta de expressão poderosíssima. A poesia que vem do rap virou a base para uma nova identidade positiva, uma forma de contar as próprias histórias com muito ritmo e muita atitude. E tudo isso junto, o sarau, o rap, essa galera toda, nos leva ao que talvez seja a maior de todas as conquistas desse movimento. Uma verdadeira virada de chave, uma mudança fundamental de posição no jogo. A grande virada foi exatamente essa. Pensa só, por séculos, a periferia era o quê? Objeto de estudo, tema de livro, mas escrito por autores de fora. O que a literatura periférica faz é tomar o controle da narrativa.
a periferia para de ser só retratada e passa a ser a produtora da sua própria literatura. Isso é gigante. Olha só essa citação do Sérgio Vaz, um dos fundadores da Cooperifa. Ela resume perfeitamente a filosofia do movimento. A meta era tirar a literatura do pedestal, despi-la da sua arrogância e fazer com que ela andasse descalça pelo bairro, acessível a todos. Beleza, mas como é que essa filosofia soa no papel, na prática? Vamos ver agora, num trecho de um poema que, olha, captura esse espírito de um jeito perfeito. Esse trecho aqui é do poeta Moraes e é muito forte. Presta atenção, ele valoriza a cultura popular brasileira, tipo o repente, colocando antes do rap. Ele se posiciona ali à margem, junto com o povo dele. E no final vem a provocação. Deixa pra lá os ídolos gringos, o Paul e o John dos Beatles, para afirmar a identidade daqui, a identidade do Zé. Então, vamos analisar rapidinho. O que esse trecho mostra pra gente? A gente vê aqui todas as marcas do movimento. A linguagem da rua, como o nós, o tema da exclusão social, a defesa da cultura brasileira e, para fechar, essa inversão da cultura pop gringa para valorizar o que é nosso, a identidade local, o nosso Zé. E para fechar, fica a reflexão. O trabalho do Profeta Gentileza e de todos os escritores da periferia deixa pra gente uma pergunta fundamental. Qual é, afinal, a relação entre a literatura e o lugar de quem a escreve? A resposta talvez a gente não encontre nos livros de teoria, não, mas sim na força dessas vozes que, finalmente, se recusam a ficar em silêncio.